Hello pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês aí do terceiro ensino médio, essa vai ser a nossa primeira videoaula, ok? Como vocês sabem, eu não estarei dando aula online por enquanto para vocês, somente através dos vídeos. Então, fiquem ligados, tá bom? Fiquem atentos que eu acredito que vai dar para fazer os exercícios através da explicação. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, tá? Definite article, ok? Então, artigo definido. A gente está falando aqui do artigo definido, em inglês é o the. Em português seria o quê? O, a, os, as, ok? Mas no inglês ele não varia de gênero e número, ou seja, ele vai ser sempre the. Não importa se é the people, que significa as pessoas, ou the person, que é a pessoa. Então ele não varia, ok? Quando a informação, então quando que a gente vai usar? Quando a informação já é de alguma forma do conhecimento do meu ouvinte. Então a pessoa que está me ouvindo, ela de alguma forma ela já sabe sobre esse assunto. Por exemplo, the lady in red is my friend. A garota de vermelho é minha amiga, ou seja, não é qualquer garota, é a garota específica, a garota de vermelho. Agora, se eu falasse a lady seria qualquer garota, então não seria um artigo definido, mas um artigo indefinido, tá bom? Então, se eu falar assim, the blue car, o carro azul é um carro específico, tá bom? Or, the car I bought is ugly. O carro que eu comprei é feio, é um carro específico, tudo bem? Então vamos lá, gente, que tem muitos usos aqui do artigo definido, tá? Parece muita coisa, muito difícil, mas não é. São coisas que no dia a dia a gente já usa, sem perceber que tá usando. Tá bom? Mas aqui é para colocar tudo dentro de uma teoria. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, nome de família. Por exemplo, o meu sobrenome é Tanaka. Então, se eu fosse me referir aos Tanakas, eu falaria the Tanakas, ok? Oceanos, mares, desertos, grupos, ajuntamentos, tá? Então, se eu vou falar, por exemplo, o nome de um oceano, né? Ou de um mar, the Black Sea, o Mar Negro. Se eu for falar de montanhas, the Rocky Mountains, então eu vou colocar um the na frente, tá bom? Nomes de hotéis, cinemas e museus. Aqui é importante, gente, não é antes de museu, não é antes de cinema, é antes do nome deles, tudo bem? Então, se eu for falar, por exemplo, um nome de um hotel, the Ritz, tá bom? O hotel Ritz. Se eu for falar the National Gallery, então a Galeria Nacional, o nome de um museu, tá bom? Países com nomes compostos, tá? Então, por exemplo, Brasil não é um nome composto, é um nome simples, né? É só Brasil, é singular. Agora, se eu for falar the United States, é um nome que está no plural, ok? Então, eu vou usar the Philippines, ok? Mas eu não posso usar, por exemplo, com Japan. Eu não posso falar the Japan, que estaria errado, tá bom? Próximo, nome de jornais, tá bom? Então, se eu for falar The Independent, The New York Times, tá bom? Então, é um nome de jornal. Depois com superlativo. Gente, o que é superlativo? Entre todos, esse é o melhor. Então, se ele é o melhor, eu preciso colocar the, o mais feliz, the happiest. O mais forte, the strongest. O mais inteligente, the most intelligent. Tá bom? Então é importante colocar o the. Instrumentos musicais. Então, se eu for falar, por exemplo, the guitar, the drums, tá bom? São os instrumentos, the keyboard. Ok? Combinado? Então, vamos lá para a próxima página e lá a gente vai continuar ainda. Quando eu for falar de pessoas específicas, ok? Então, como eu já disse, não é qualquer pessoa. Eu vou falar assim,
This is not the Peter I am talking about. Esse não é o Peter que eu estou falando. Então, por exemplo, você me perguntou sobre o Peter. Aí você começa a falar uma coisa nada a ver. Eu vou falar, não, esse não é o Peter que eu estou falando. Tá bom? Então, não é uma pessoa específica que eu quero. Então, eu coloco the Peter. Tá bom? Adjetivos substantivados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, young. Young é jovem, um adjetivo, né? The young boy, um garoto jovem. Mas se eu falo the young, eu estou falando o quê? O jovem. Eu estou pegando um adjetivo e transformando ele num substantivo. The rich, rich é rico, mas the rich vai ficar o rico, the rich, tudo bem? Expressões que começam com of, por exemplo, open the lid of the bottle, ok? Abra a tampa da garrafa. Open the lid of, tá bom? Então é uma expressão. Lugar ou evento. Aqui é importante. Se eu for falar, por exemplo, de cinema como arte, eu não coloco the. Eu vou falar I love cinema. Eu amo cinema, a arte do cinema. I love, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. I love opera. Eu amo ópera. Agora, se eu for falar que eu vou à ópera ou eu vou ao cinema, ao lugar, I will go to the cinema. Tudo bem? Então é diferente. Adjetivos pátrios, pessoal. Então, quando eu for falar os japoneses, the Japanese, então essa expressão vai dar um tom de plural. The British people, tá? Os britânicos, as pessoas britânicas, tá bom? Próximo, então, é períodos do dia. In the morning, in the afternoon, tá bom? Então, períodos do dia específicos, tá bom? Depois eu tenho aqui fatos históricos. The French Revolution, a Revolução Francesa. The First World War, a Primeira Guerra Mundial. Fatos históricos. Vamos lá que tá acabando. Números ordinais, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro. Ele é o primeiro. He is the first. Ele é o segundo. He is the second, tá? Algo que é único, pessoal. Por exemplo, o Sol, ele é único. The Sun. A Terra é única. The Earth, tá bom? The Saturn, coisas do tipo, tá bom? Comparação. Isso aqui é importante. Se eu for falar assim, quanto mais eu corro, mais eu me canso. The more I run, the more I get tired, tá bom? The more I work, the more I enrich. Quanto mais eu trabalho, mais eu enriqueço. Expressões como next, last, some, side e wrong, tá? Então, por exemplo, the next level is easier. O próximo nível é mais rápido, é mais fácil, tá? It is the same. Este é o mesmo. Então, são expressões que eu vou usar com the. Tudo bem? Eu vou enviar para vocês os exercícios. Espero que vocês façam. Esses são os casos em que eu posso usar. Tem casos que eu não posso. Depois eu estarei enviando para vocês também. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.